Oi, aqui é a Érica. Você está no meu canal e aqui tem história para contar. A história de hoje é a história dos reformadores para crianças. Rainha Margarida, Julia McNear White. Rainha Margarida. Eu já contei sobre muitos grandes homens que ajudaram a manter a igreja pura, mas também houve grandes mulheres que ajudaram neste bom trabalho. Desde os dias de Moisés, existiram boas mulheres que amaram e guardaram a verdade. Você pode ler sobre elas na Bíblia. Agora, vou contar sobre uma nobre mulher que viveu na França, algumas centenas de anos atrás. Ela era rica e tinha muitos amigos. Ela era uma rainha e, embora muito tentada a amar o mundo e agradar a si mesma, ela amou mais a igreja e tentou agradar a Deus. Vou mostrar-lhe como esta mulher usou o seu poder, seu dinheiro e o seu talento para o bem. O seu nome era Margarida e ela é conhecida como Margarida de Navarra. O seu nome, no francês antigo, significa pérola. Ela foi rainha de Navarra e nasceu no ano de 1492. Naquela época, Navarra pertencia à França, mas hoje ela faz parte da Espanha. As pessoas a chamavam de Pérola de Navarra, em parte porque seu nome significava pérola e também porque ela era pura, meiga e encantadora. Margarida era bela, mas melhor do que isso, ela era sábia e melhor ainda, ela era uma pessoa boa. Margarida tinha muitos amigos. O seu avô, seu primo, seu irmão e seu marido, todos eram reis. Um escritor disse sobre ela: foi o esforço de sua vida fazer o bem e evitar o mal. Este foi um objetivo elevado e também pode ser o objetivo de cada menina e menino que lê esse livro. Você pode colocar o seu coração em fazer o bem e evitar o mal. Isso é possível se você pedir a ajuda de Deus, que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Nos dias em que ela viveu, as pessoas muitas vezes escolhiam algo como um emblema ou um símbolo do que elas eram ou queriam ser. Elas carimbavam este objeto em cera sobre os seus livros, cartas e em muitos dos seus bens. O que você acha que a rainha Margarida escolheu para ser o seu emblema? Uma calêndula. Calêndula? Você pode perguntar: essa é uma florzinha inferior. Minha mãe não acha que ela seja bela o suficiente para tê-la em nosso jardim. Eu vou dizer o porquê de a Margarida de Navarra ter escolhido essa flor comum como seu símbolo. Mas primeiro, deixe-me dizer que ela demonstrou humildade ao escolher essa flor, em vez de uma mais apreciada como a rosa, a tulipa ou o lírio. Margarida escolheu a calêndula porque o seu miolo se parece com uma pequena imagem do sol, com uma borda de pétalas sobre ele. Além disso, ela se vira em seu caule seguindo o curso do sol no céu. Olhe para essas flores e você verá como elas fazem isso. Em torno desse emblema, Margarida escrevia essas palavras: eu não busco as coisas de baixo. Ela dizia que Deus era o sol da sua alma e ela desejava segui-lo por toda a sua vida e ajuntar o seu tesouro no céu. Certa vez, quando muito jovem e em meio a muitos problemas, ela estava chorando e uma amiga lhe disse: oh, minha querida princesa, o que podemos fazer por você? Ela respondeu: nada, mas daqui em diante darei meu coração e vida a Deus, que nunca me abandonará e nem me enganará, e que é digno de todo o meu amor. O irmão de Margarida, o Francisco, foi mais tarde o rei da França e gostava muito de Margarida. Margarida amava o estudo e os livros, e esse amor a mantinha fora da companhia de muitas pessoas que eram ricas, mas não gostavam de fazer coisas boas. Haveria
muitas coisas que eu poderia lhe contar sobre a infância de Margarida, de suas brincadeiras com seu irmão Francisco no castelo de Amboise, onde viviam, suas caminhadas pelos jardins com seu cão favorito, suas leituras sobre as árvores e das horas que passavam com seus livros ou com um velho sacerdote a lhe ensinar. Margarida era esperta o suficiente para ver que algumas pessoas não se comportavam como deveriam e às vezes até zombava deles e das histórias de fantasmas e bruxas que eles contavam. Quando cresceu e aprendeu melhor, ela chorava por esses homens, ao invés de rir deles. Margarida tinha uma prima, a filha do rei. O nome dela era Renata. Ela também se tornou uma das mulheres nobres da igreja, e sobre ela o bem que ela fez. Enquanto Margarida estava vivendo na fútil corte do rei Francisco, seu irmão, ela foi muitas vezes afligida pela maldade da sua mãe e das demais pessoas. Ela estava buscando a Deus na sua escuridão, ansiando por seu amor e paz, mas não tinha nenhuma Bíblia e nenhum professor para mostrar-lhe o caminho. Neste momento, Deus enviou um mensageiro até ela. Esse mensageiro se chamava Guilherme Farel. Farel estava pregando para as pessoas sobre o amor de Jesus, dizendo-lhes que quem ama o Filho de Deus deve fugir do pecado, que Jesus é o único caminho, verdade e vida e a única porta do céu, que Deus é o Senhor do nosso corpo e do nosso espírito e que Ele é um Deus que conforta. Os ecos dessa pregação chegaram até a corte e Margarida os ouviu. O seu coração saltou de alegria. Aqui estava exatamente como ela queria. Ela mandou buscar Farel. Ele veio e naquela festiva, barulhenta e pecaminosa corte francesa, ele falou de Jesus para a bela irmã do rei. O coração de Margarida foi aberto para o amor de Cristo e ela se tornou uma humilde filha de Deus. Encantadora e bondosa ela já era, e agora se tornou ainda melhor. Ela disse claramente que seus amigos precisavam de uma esperança e de alegria. O quê? Gritavam eles. Margarida, a melhor mulher do reino, a mulher a quem todos os elogios do mundo são dados, tornou-se uma herege? Será que ela agora ora? Alguns riam, alguns lamentavam e outros ficavam contentes. Havia um bom homem na corte, o bispo chamado Brissonnet, com quem Margarida conversou, pedindo para que ele ensinasse sobre o caminho da salvação. Ele lhe deu um bem precioso, uma Bíblia, dizendo a ela para lê-la todos os dias. Alguns dos sacerdotes estavam tão irritados que foram até o rei e lhe disseram que sua irmã havia se tornado uma herege. Eles não conseguiram muito com isso, pois o rei disse: eu amo muito minha irmã, para deixá-la ser incomodada por qualquer um de vocês. Mesmo que ela seja uma herege, a vida dela é melhor do que a de vocês. Nos é dito que Margarida não desprezava ninguém, que ela era gentil para com os mais pobres e que dava muitas esmolas aos necessitados. Assim, ela mostrou o verdadeiro amor a Deus nas boas obras. Embora o rei Francisco tivesse permitido que a sua irmã fosse protestante, a sua mãe se opôs abertamente a isso. Ela causou-lhe todos os problemas que pôde e estimulou os sacerdotes a perseguirem os protestantes e, mais ainda, a todos os pastores que fossem amigos da Igreja Reformada da França. Isso causou muita tristeza à rainha Margarida. Margarida se casou com Henrique, rei de Navarra. Quando se casaram, Henrique não era protestante, mas era um homem gentil e amava muito Margarida. Ela teve uma filha chamada Joana. Margarida e seu marido desejavam muito fazer o bem para as pessoas pobres do seu reino. Mas antes, devo lhe contar como Margarida convenceu seu marido a se tornar um protestante e ajudar a Igreja Reformada. Nisso, você verá quão grande é o poder da bondade e como verdadeiramente diz a Bíblia que a resposta branda desvia o furor.
Os sacerdotes vieram ao rei Henrique dizendo que Margarida estava convertendo todas as pessoas do reino em protestantes e estava dando todo o seu dinheiro para os pregadores e para as pessoas pobres. Eles finalmente deixaram o rei Henrique bastante irritado com a sua boa esposa, e ele falou muito indelicadamente com ela. O rei Francisco, irmão dela, soube disso e ficou furioso. Ele viajou para Navarra e disse ao rei Henrique que Margarida era a pérola das pérolas, que ninguém deveria falar rudemente com ela, que ela era a mulher mais nobre da França e deveria ir para sua própria corte para viver em esplendor. Francisco tinha mais poder do que Henrique de Navarra e Henrique tinha medo dele. Agora, o que a Margarida fez? Será que ela foi embora com seu irmão? Não, ela disse com ternura ao seu marido: Henrique, você não quis ser indelicado, você foi precipitado. Eu sei que você me ama. Você foi enganado por esses sacerdotes maus que me odeiam. Eu não vou deixar você. Querido irmão e rei, ela disse para o Francisco, não brigue com meu marido, perdoe-o e seja seu amigo. Francisco não podia negar o pedido da sua irmã. Havia lágrima nos olhos de Henrique, mas a sua bondade venceu. Ele exclamou: é a sua religião que faz com que você seja muito melhor do que as outras pessoas que eu conheço. Então, é uma religião melhor do que a minha e vou estudá-la. O marido de Margarida, o rei Henrique, que agora estudava a Bíblia, começou a cantar os salmos de Davi e finalmente se tornou-se um protestante. Margarida, a rainha de Navarra, foi amiga de João Calvino, o grande reformador e professor francês. Os sacerdotes ficaram muito irritados quando descobriram que, pelas suas mentiras e crueldades, haviam perdido o rei Henrique em vez de ganhar a rainha Margarida. Agora vou contar algo sobre a vida da rainha Margarida em seu palácio. Como eu lhe disse, ela não colocou seu coração na glória deste mundo. O rei Henrique tinha o seu palácio em Pau, uma cidade ao lado de algumas montanhas chamadas Pirineus, que se encontram entre a França e a Espanha. Você pode encontrá-las no mapa da França. Um belo rio corria através da cidade. Poetas, escritores, pintores, cantores e músicos vieram até Margarida. Ela recebeu a todos, pois desejava que a sua casa não fosse cheia de vaidade e pecado, como a corte de seu irmão e sua mãe, mas um lugar onde a decência, a bondade e a sabedoria fossem encontradas. A rainha não gastava todo o seu tempo em seu palácio conversando com seus visitantes. Ela colocava roupas comuns e modestas e ia até as casas dos pobres que eram súditos do rei Henrique. Ela se sentava em suas cabanas, nas cabeceiras das camas dos idosos, junto com as mães cansadas, colocava as crianças pequenas em seus joelhos e falava-lhes sobre Jesus, que as amou e se entregou por elas. Não foi este um encantador trabalho para uma rainha? Margarida não tinha vergonha de Jesus. Ela sentia que o nome cristão era a sua mais alta honraria. Nunca uma rainha havia tratado essas pessoas pobres assim, tão gentilmente. Eles mal podiam acreditar que esta gentil, humilde e piedosa mulher que vinha até eles desde o palácio era a esposa de um rei. Eles a consideravam um anjo. Eles viram que o único desejo da rainha era lhes fazer o bem. Ela deu comida e roupa para eles. Com suas próprias mãos ela cuidava de doentes. Ela lhes dava bíblias, cantava doces hinos e se ajoelhava em suas pobres cabanas para orar com eles. Essas pessoas sempre pensaram nas rainhas sentadas em seus tronos, vestidas de esplendor, usando coroas em suas cabeças, sem fazer nada, apenas dedicando seu tempo para parecerem importantes e se divertirem. No entanto, aqui estava uma rainha, que era uma mãe e amiga. Além disso, uma cristã. Há uma coisa que você deve observar sobre a rainha. Ela pensava que nenhum trabalho era muito pequeno para se fazer para Jesus. Ela não desprezava nenhum ofício, se este levasse as pessoas a ficarem mais próximas do Senhor, a quem ela amava.
Margarida não era uma cristã insensível e despreocupada. Ela não acreditava que Deus a havia chamado para si mesma, mas ela o tinha ouvido dizer à sua alma: vá, trabalhe na minha vinha, e ela estava pronta para obedecer. Entre as coisas que Margarida fez para ajudar na causa da Igreja Reformada estava um poema que ela escreveu chamado de O Espelho da Alma Pecadora, que foi impresso e muito apreciado por pessoas piedosas. Os sacerdotes desejavam obter todas as cópias deste poema a fim de queimá-las, mas o rei Francisco, irmão da rainha Margarida, não os deixou fazer isso. O rei Francisco morreu quando Joana, a filha da rainha Margarida, estava com quase 20 anos. Margarida ficou muito triste, pois ela amava muito seu irmão. Margarida morreu repentinamente, cerca de 2 anos depois do rei, em 1549. Poucos dias antes da sua morte, Margarida disse a um amigo: eu estou prestes a deixar este querido lar eterno para sempre, mas eu não tenho medo. Eu tenho uma casa melhor no alto, e Deus, tenho certeza, não me deixará de lado, de fora dessas portas. Deus continuará o seu trabalho. Ele me ajudou a começar algo aqui, e quando eu me for, Ele ensinará a minha filha Joana a levá-lo adiante. Deus ama a sua igreja e irá sustentá-la até o fim. A rainha Margarida não foi desapontada. A sua filha Joana se tornou uma das mais sábias, corajosas e fortes amigas da Igreja Reformada. Ela não temia ninguém. A morte não lhe causava nenhum terror. Ela viveu para fazer o que era correto. Ela teve um filho que se tornou o rei da França, o rei Henrique IV, e que foi protestante. Foi Deus quem manteve Margarida de Navarra sempre verdadeira. Deus a guardou de cair em tentação, e ela permaneceu humilde e gentil até o fim.